Eu me chamo Carlos Eduardo e hoje falaremos um pouquinho a mais sobre esse composto tão importante que é o resveratrol. Nosso grupo é composto pela Aline Inês de Boleto Leite, por mim, Carlos Eduardo Fontonelli da Silva Neto, e pela Isadora de Albuquerque Volpato Monteiro Gonçalves. Agora falaremos um pouquinho também sobre nesse trabalho nós falaremos sobre nossos objetivos, a nossa introdução, o que é esse composto, o resveratrol, e os estudos relacionados a este composto, as nossas conclusões e as nossas referências. Nosso objetivo do trabalho é elucidar a importância dos polifenóis e o resveratrol. Também buscamos conhecer a estrutura química do resveratrol na alimentação e suas contribuições à saúde. Também queremos identificar as suas principais fontes desse composto na nossa alimentação, que é tão importante. Agora, uma breve introdução sobre o resveratrol. O resveratrol ele foi primeiramente identificado num artigo japonês em meados do século XX, mais precisamente no ano de 1943, por aí. Ele foi encontrado pela primeira vez na raiz da planta medicinal. Essa planta é venenosa, se consumida diretamente. O nome dessa planta é a White Hellebore, que está indicada mais no canto esquerdo, aqui no meu caso, e tem seu nome científico chamada de Veranthrum grandiflorum. Essa flor, igual eu falei, essa flor mais esbranquiçada indicada no canto esquerdo. E depois, um próximo registro da identificação desse composto foi um outro artigo, no ano de 1963, a partir das raízes de uma outra planta, a Falopia japonica, a Polygonum cuspidatum, sendo considerada uma planta medicinal não apenas na China, mas também no Japão, principalmente por conter o resveratrol, entre outras substâncias que auxiliam o nosso bem-estar. Entretanto, o resveratrol só ganhou fama no ano de 1992, quando ele foi utilizado para justificar alguns dos efeitos cardioprotetores do vinho tinto e alguns sucos de uva, e foi apontado como importante substância no famoso caso do paradoxo francês. Mas o que é esse tal de paradoxo francês e por que ele foi considerado um grande herói? Os franceses, apesar de uma dieta não tão saudável, é uma dieta farta de gordura saturada, eles consumiam, sim, verduras, mas eram praticamente a mesma alimentação do povo estadunidense. Então, eles se equiparavam aos norte-americanos. Porém, quando fora feito um estudo aprofundado referente às doenças cardíacas, os franceses saíram muito melhor que os estadunidenses. Podemos ver no gráfico, está escrito paradoxo francês, a taxa de mortalidade por doenças do coração por 100 mil habitantes, na França, é de 47 habitantes, sendo que nos Estados Unidos é mais que o dobro. Então, por que isso? Por que é tão discrepante assim essa diferença, essa taxa de mortalidade, sendo que a alimentação dos dois não se difundiam tanto, não era tão diferente. E essa questão intrigou a todos, principalmente aos Estados Unidos, e foi por meio de uma universidade americana que foi feito esse estudo e foi taxado como paradoxo francês. E quando foi pesquisado, aí foram entender o porquê disso, por que a França era tão melhor nessa questão do que os Estados Unidos. Encontraram que a dieta francesa realmente não era muito saudável, mas os gálicos, que são os franceses, tinham o costume de ingerir uma taça de vinho diariamente, substância rica, não apenas em resveratrol, como em outras substâncias que também auxiliam no nosso bem-estar, evidenciando o motivo dos franceses não sofrerem tanto com as doenças cardíacas, mesmo tendo uma dieta farta de gorduras saturadas. O resveratrol também, mas por que ele age? O resveratrol ele tem a capacidade de diminuir os níveis de lipídio no nosso soro sanguíneo e a agregação plaquetária, aumentar o colesterol HDL, o taxado como um colesterol bom, o de alta densidade, e diminuindo o LDL, o HDL também. Nós vimos nas nossas aulas de fundamentos da nutrição, e o HDL tem como
uma das suas funções é atuar ali retirando o colesterol LDL da corrente sanguínea. Por isso que esse composto, por estar aí aumentando, né, o colesterol HDL, ele atua melhorando a nossa, não apenas a nossa corrente sanguínea e tal, mas como também a nossa saúde, de uma forma geral. E por causa disso que os franceses, em comparação com os norte-americanos, tiveram aí, se saíram aí muito melhor nessa questão. Bom, eu sou a Isadora e eu vou falar um pouco sobre o que é o resveratrol. Ele é um composto fenólico do tipo estibileno e ele vai entrar na classe dos polifenóis e não flavonoides. Além disso, ele é uma fitoalexina. E o que é uma fitoalexina? Elas são compostos químicos que são de baixo peso molecular. E aí são sintetizadas na uva e quando são expostas ao estresse, causado por alguma infecção ou por alguma radiação ultravioleta, ele pode aumentar a sua concentração. Por exemplo, ao fazer o vinho, na hora da produção do vinho, quando eu estou colocando álcool entre a casca da uva e o suco da uva, é nesse momento que vai extraindo resveratrol e ele passa a compor o vinho. As fontes do resveratrol, elas vêm de diversos lugares. Aproximadamente é encontrado em 72 espécies de plantas, e entre elas tem o amendoim, a uva e o eucalipto, como eu coloquei alguns exemplos de fotos no slide. Além disso, vai existir concentrações baixas de transresveratrol no mirtilo, no cacau, no chocolate, em uvas de diversas espécies, no morango, em amendoins torrados, nos próprios sucos de uva, no vinho tinto e no vinho branco. Eu vi mais pesquisas falando sobre conter no vinho tinto do que no vinho branco. Acredito que seja por causa da cor da uva, por ser a uva roxa. Nos sucos e nos vinhos, a concentração ela vai variar com o tipo da uva e o processo em que ela vai se passar, conforme cada produtor vai fazer, e aí vai ser a quantidade de resveratrol que vai obter. A importância do resveratrol na nossa alimentação é muito ampla. Os estudos recomendam o uso do vinho tinto e o suco de uva a uma dieta rica em frutas e vegetais, em vegetais coloridos principalmente. E a partir do momento em que essa ingestão de vinhos, de sucos com o resveratrol pode diminuir o risco de diversas doenças, pois o resveratrol ele é um antioxidante, um anti-inflamatório e um antifadiga. E ele vai ser obtido quando nós ingerimos esses alimentos, fontes, ou até as cápsulas próprias de resveratrol que existe no mercado para comprarmos. Um exemplo foi do estudo de Souza, de 2014, que ele mostrou eficaz em humanos hipertensos a ingestão de 100 ml de vinho tinto 30 minutos antes dele fazer um exercício. Isso fez com que obtesse uma potencialização de hipotensão pós o exercício. Então, nós temos que o vinho, como o Carlos tinha citado, fez uma grande diferença para os franceses e os americanos. Ele vai ajudar muito em doenças do coração, mesmo que os médicos não indiquem tomar vinho, ele faz bem, só que tem outros processos que ele vai fazer mal, que é a grande ingestão de álcool e de outras coisas. Ok. Dando continuidade daqui do slide da Isa,
da Isadora, falando sobre a caracterização do que é um polifenol. Os polifenóis são compostos constituídos por uma ligação OH, uma hidroxila, a um anel aromático. No caso das substâncias ditas como polifenóis, é necessário que na mesma estrutura molecular exista pelo menos dois anéis fenólicos, dois ciclos fenólicos. Então, a gente encontra essas estruturas tanto no cis-resveratrol quanto no trans-resveratrol. Outro ponto que é importante destacar é que esses grupos, essas duplas ligações conjugadas, elas absorvem energia e tornam o composto, então, colorido. A gente observa essa presença de cor no comprimento do azul, próximo ao azul, aqui ao roxo, que confere a cor à uva, no caso do vinho também, quando se passa pelo processo de extração. A gente consegue observar a cor vermelha, vinho, e no mirtilo também. Esse composto, ele é extremamente relevante e ele tem chamado a atenção dos estudos de vários pesquisadores de várias nacionalidades, devido a essa potencialidade de agir como inibidor, como um antioxidante no organismo. Aqui a gente nós separamos alguns estudos diversos relacionados ao resveratrol. Aqui o primeiro artigo apresentado é um review, onde diz a importância do resveratrol como mecanismo e os efeitos desse mecanismo como um agente antitumor em células, ou seja, o resveratrol, ele pode estar associado, conforme foi feito aqui essa revisão, ele pode ter um potencial para funcionar como um mecanismo anti-formação tumoral. E isso já tem alguns estudos também, tanto do ponto de vista como review, como aplicação em vivo. Esses estudos foram seguidos aqui, no caso, por universidade chinesa. Então, mostra que a China também tem grande interesse no resveratrol. Segundo o estudo que está sendo apresentado, é o potencial do uso do resveratrol para a prevenção de câncer. A origem do centro de pesquisa aqui é um instituto francês, então pesquisadores franceses, paralelo à utilização do paradoxo do francês, também utilizam e estudam a utilização do resveratrol na prevenção do câncer. Ou seja, tanto quanto atividade antitumoral, como prevenção do ponto de vista paliativo. Haja vista que a utilização desse cálice de vinho antes das refeições é culturalmente aceito na França e é bastante difundido em alguns países europeus. Aqui nós temos outro artigo que diz respeito aos derivados e ao potencial tratamento para doenças de Alzheimer e Parkinson. Essas doenças, elas são degenerativas e elas causam, afligem diversas pessoas, tanto nos países europeus quanto asiáticos, e esses pesquisadores, eles tentam buscar, tentar trazer ou utilizar o potencial desse polifenol na aplicação dessas doenças, ou seja, tentar associar a utilização de compostos polifenólicos, como é o caso do resveratrol, dentro desse universo de pesquisa. Uma coisa que é interessante nós chamamos a atenção nesse terceiro artigo aqui trazido, é que é um artigo produzido por brasileiros, ele é da FURG, aqui do Brasil. E isso mostra que a utilização e o interesse pelo resveratrol, ele permeia diversos países, visto que as potencialidades dessas substâncias, desses polifenóis, são bastante relevantes dentro do universo acadêmico. E já se é conhecido diversas aplicações dentro dessa parte que nós estamos vendo de nutrição humana. Outro artigo relevante que nós trouxemos aqui é o efeito do resveratrol em pacientes com doenças cardiovasculares e problemas de coração de uma forma geral. Esse artigo, ele é do Canadá, de Alberta, no Canadá, e ele destaca a questão da utilização da associação do resveratrol em doenças cardiovasculares, como um inibidor. Como o Carlos comentou no início da apresentação, usando paralelamente a associação do resveratrol com os mecanismos do hormônio HDL.
Esses são estudos interessantes, nós apontamos esses 4 para abrir um universo e abrir o quão importante essa molécula é, esse polifenol. A associação dela na alimentação é bastante relevante. A gente pode encontrar ele tanto em vinho quanto em chocolates amargos, como a Isadora comentou, mas existem também em pequenas e grandes concentrações, dependendo do alimento, em frutas vermelhas, no chá, no chocolate amargo, assim como foi dito anteriormente, em maior concentração devido a esse extrato alcoólico da casca da uva presente no vinho, em azeites, espinafre, oleaginosas. Entretanto, a questão da indicação da taça de vinho ao consumo diário, ela é muito contraditória dentro da alimentação, haja visto o problema de alcoolismo e outras doenças. Então, não existe algo consensual dentro da academia nesse sentido. Então, sobre as nossas conclusões desse trabalho, a gente pode apontar que o resveratrol possui atividades antioxidantes interessantes para o nosso organismo. Conhecer e aplicar essas atividades são relevantes dentro da nossa fundamentação aqui de nutrição humana. Existem diversos estudos que apontam os benefícios, entretanto, existe essa ressalva devido à fonte alcoólica no caso de vinhos. Entretanto, é recomendado desde que haja, assim, uma parcimônia na utilização dessa fonte. Outro ponto relevante diz respeito às pesquisas sobre a importância e funções do resveratrol, que ainda estão em andamento e podem identificar ainda mais funções e benefícios ao organismo. Então, conhecer o resveratrol, estudar o resveratrol, apresentar algo sobre o resveratrol é bastante importante dentro dos fundamentos de nutrição humana. Então, aqui estão algumas das nossas referências que nós utilizamos para a construção dessa apresentação. Eu agradeço a participação dos demais colegas e deixo a todos um até logo.